Fala galera, beleza? Cadu aqui junto com o Dacomp para tentar auxiliar vocês aí, tirar vocês de uma fria mais uma vez aí com uma aula de caminho de dados agora em AOC, tá bom? Vocês deram sorte que eu tinha essa aula preparada, porque senão isso daí ia dar um trabalhão e não ia dar tempo, tá bom? Bom, então vamos lá. Bom, nós vamos começar aqui, na verdade, pela microarquitetura, né? Que é uma visão mais interna da CPU, né? Como se a gente estivesse olhando lá para dentro do nosso processador mesmo, daquele processador que tem lá no nosso computador. Se a gente abrisse a capinha dele ali, a gente veria, né? Se não fosse microsolder, se não fosse tão pequeno, se a gente não entendesse nada do que está ali dentro. Se a gente entendesse alguma coisa que está ali dentro, a gente ia conseguir ver ali a unidade lógica aritmética, ver as unidades de controle, ver o banco de registradores e mais outras coisas que os processadores atuais têm, né, que não vão ser mostrados aqui, mas é mais para a gente entender o que está acontecendo lá dentro, tá? E aqui só um detalhe que a gente está fazendo um caminho oposto, né? Hoje, né, vocês não têm mais essa matéria de sistemas digitais, né? Ela foi aglomerada junto com a AOC, mas primeiro vocês dão uma olhada nisso, né? Dão uma olhada lá nas operações com binários. Vocês dão uma olhada nas portas lógicas, né? Aprendem as portas como XOR. Vocês veem também como é que funciona um latch, um flip-flop, essas coisas. E depois estuda o nível ISA, né? Os tipos de instruções. E agora depois a gente vai para o micro, né? Para o nível da microinstrução. Na verdade, se você perceber bem, a ordem aqui está trocada, né? Primeiro, né, lá embaixo é o nível da loja digital, que é a primeira que a gente vê, ok. Mas depois, né, é esse nível da microarquitetura. Então, primeiro a gente aprende o que são esses componentes, né, o que são os registradores, como é que o registrador guarda ali os bits, né, com essa parte aqui de sistemas digitais. E aí depois a gente vê microarquitetura, né, seria o certo. Mas aqui tem um motivo para esse ISA ter chegado aqui pro meio, tá? Mas é só para entender que esse ISA ele fica um nível acima da microarquitetura, tá bom? Então vamos lá. A microarquitetura que a gente vai usar aqui para a gente estudar, né? Ela é um microprograma em ROM, né? Então é um microprograma que está salvo ali dentro da nossa memória ROM e o caminho de dados, né? Nós vamos entender esses dois aqui, né? Então o caminho de dados, o que ele vai compreender? Vai compreender a unidade lógica aritmética, todas as suas entradas e todas as suas saídas, né? Então a gente vai olhar lá para dentro do processador, vai ver aquela unidadezinha, aquele pedacinho petitinho, onde chega os bits e ela transforma fazendo a operação lógica, né? Às vezes soma, às vezes ou e tudo que entra e sai dela, né? Ela é o nosso foco principal. E o banco de registradores, né? Que esse banco de registradores específico é acessado no nível das microinstruções, beleza? São registradores diferentes lá daquele S0, T0 que você vê lá no Assembly, né? Isso aqui seria mais ou menos, né? Como é que é a ideia? Isso aqui é de um joguinho que você pode simular um computador e você pode ali colocar placas lógicas, fazer aqui os caminhos, né? De ligação aqui nesse negócio, colocar aqui os programas, né? São vários zeros e uns. Aqui você tem a memória, né, para ver o que está acontecendo com ela e você poder fazer as operações, né? Mas na verdade são isso. Na verdade, quando a gente está falando disso dali, de registradores, de unidade lógica, a gente só está falando de caminhos mesmo, de fios emaranhados, de linhas de cobre soldadas na placa, né? E que se conectam a portas lógicas e aí chegam lá, né? A gente usa aqueles nomes lá por referência, mas realmente não tem nada assim específico, não tem nenhum aparelho mecânico lá dentro que faça isso. Na verdade, são só caminhos. E aí a gente vai entender como que esses caminhos funcionam, né? Como é que eu consigo, às vezes, fazer alguma coisa, vir de um caminho, vir de outro caminho, né? Isso daí a gente vai entender agora como é que as coisas acontecem. E aí eu vou dar o braço a torcer, porque realmente o Renato fez um trabalho muito bom aqui na animação desse slide. E nós vamos agora para o slide, eu só ver se está certo, se está pegando ali, captura de tela, então está pegando mesmo, então está dando certo. Pronto. Então vamos lá, vamos entender aqui meu desenho. Tá, nós temos a unidade lógica aritmética, que é a unidade que vai fazer as operações lógicas, tá bom? Lá dentro do CPU, o cérebrozinho do seu processador. E aí você tem um banco de registradores. Esse banco de registradores aqui, esses daqui especificamente, eles estão mais como função didática, né? Se você olhar dentro de uma arquitetura de um Intel, tal, não vai ser desse jeito, mas só para a gente entender, aqui nós temos então 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 registradores, beleza? Então 10 registradores, esses registradores vão guardar informações nele, né? Você lembra que como é que funciona o registrador? Chega lá o bit 0 e 1, então ele precisa ser enviado, então ele vai sendo guardado, enviado, ele vai lá para cima e chega lá no final do flip-flop e é salvo esse bit, né? Então ele salva esses bits enquanto estiver ligado, lógico, quando estiver tendo um clock ali, mas ele salva, então aqui vão ter vários bits, tá bom? Vai ter uma informação aqui dentro de cada um desses processadores, né? Conjunto de registradores de 32 bits aí, tá vendo? São vários bits. E aqui nós temos um barramento, que é o primeiro que a gente vê, é o barramento B. Ah, o que é um barramento? Não sei o que é um barramento. Um barramento, na verdade, é só uma extensão, como se fosse uma extensão. A extensão da sua casa aí, que você liga o carregador do seu celular e o ventilador para ficar mais perto de você, isso é um barramento, tá? O que é? Bom, eu precisava ligar esses registradores aqui, todos aqui nessa portinha aqui da unidade lógica aritmética, aqui embaixo, tá vendo? Como que eu vou fazer isso? Né? Vou usar um T? Né? Não, eu crio aqui um barramento. Isso aqui, como está dentro da CPU, provavelmente isso aqui é uma trilha de cobre, né? Em cima lá da placa. E aí você solda os registradores nessa trilha de cobre, né? E solda a trilha de cobre na unidade lógica aritmética, tá bom? É isso que seria um barramento, tá? E a gente primeiro vê esse barramento B. Nós podemos ver ali pelas setas grandes, né? Aqui alguns estão ligados ao barramento B e outros não estão, né? Igual o H aqui e o MAR não estão. Por quê? Nós vamos ver em breve. E aí nós temos um barramento H, um barramento A também, só que ele é bem menor porque ele só vem aqui do registrador H. E aí nós temos um barramento C, que seria um barramento que sai da unidade lógica aritmética, tá? Antes de chegar no... perdão, vamos voltar aqui primeiro, antes no memória principal. Tá, isso daqui tá lá dentro do seu processador, dentro da sua CPU. E aí, como que isso se comunica com o mundo externo, né? Então, nós temos alguns registradores que fazem isso. Não são todos que podem se comunicar com o mundo externo, tá bom? Esses 4 primeiros aqui fazem essa comunicação. A gente dá para ver por essas setas aí, tá? Você vê que alguns só enviam informação para a memória, outros enviam e recebem, e outros só recebem, tá bom? Dá para ver aí pelas setinhas, mais ou menos, que cada um faz. Isso não é tão interessante para a gente. Isso daqui é mais interessante para a gente. O que é isso? Essas setinhas aqui que apareceram, né? Essas setinhas aqui que apareceram, deixa eu só confirmar se está gravando, graças a Deus, tá? As setinhas que apareceram aqui, setinhas pretas e brancas, são sinais de controle. Como assim sinais de controle? Bom, lembra que eu falei que eu mostrei ali aquele desenho do joguinho e falei que aquilo ali só era mesmo um emaranhado de fios ou de trilhas de cobre e que aí por ali chega uma energia elétrica, né? Se ela tiver com bastante voltagem, ela é 1, se ela tiver com voltagem muito baixa, ela é 0. Então é só uma energia elétrica que chega. E aí essa energia elétrica ela tem que saber se ela vai caminhar ou se ela não vai caminhar, se ela vai fazer parte daquele processo. O que eu estou fazendo no meu processador? É uma conta, né? Então, e esse bit 0 e 1, ele vai fazer parte dessa conta ou não, né? Cada um dos bits que estão ali correndo naquele meio, né? O que vai definir são esses sinais de controle. Eles vão funcionar como se fosse um interruptor, tá? Então, por exemplo, aqui no registrador MDR, tá vendo? Vocês estão vendo aqui o registrador MDR, e ele tem conexão com o barramento C e tem conexão com o barramento B, tudo bem? É a setinha preta aqui mais gorda e a setinha branca aqui mais gorda aqui do MDR, tá? E além disso, ele tem os sinais de controle, que são os interruptores. São esses sinais de controle que vão falar se a informação que sai da UAL vai ir para o MDR mesmo, né? Essa setinha preta pequena é a que vai definir se vai para cá ou não, tá? Ou seja, se a minha unidade lógica aritmética acabou de fazer uma operação e aí ela tem um resultado, né? Primeiro vai passar por outra coisa aqui, a gente vai ver já já, mas ela tem um resultado, esse resultado vai ter que voltar para algum registrador, né? Porque não tem mais para onde ir, não tem, a unidade lógica aritmética não manda para outro lugar, a não ser para o registrador, né? Manda, mas aí é o assunto para frente. Mas aqui ela não manda para outro lugar, a não ser para os registradores, né? Se quiser mandar para a memória principal, primeiro ela tem que mandar para algum registrador aqui de comunicação da memória principal e depois ir. Então, o que vai definir para qual registrador que ela vai mandar é esse sinal de controle, tá bom? Ele funciona como um interruptor mesmo. Às vezes ele está 0, às vezes ele está 1. Isso aqui é só um bit, tá? Isso aqui é só um bit, isso aqui é só um bit, isso aqui é só um bit, tá bom?
Se a setinha branca aqui, ó, estiver setada como 1, essa setinha branca aqui quer dizer que o CPP, então, vai enviar a informação que está dentro dele para o barramento B. É lógico que se o CPP enviar a informação para o barramento B, todos os outros sinais de controle aqui precisam estar como 0, né? Porque eu não posso 2 registradores enviando 2 coisas diferentes para um barramento, para um lugar só da unidade lógica aritmética, tá bom? Então, essas setinhas são isso. Elas são as mais importantes para a gente, tá bom? Então, voltando aqui, ó, lembra que eu falei que da UAL ia ter outro negócio, tem o tal do deslocador, né? Nós vamos ver exatamente o que ele faz. E aí, mais 2 setinhas aparecem, a N e a Z aqui na unidade lógica aritmética. São 2 sinais de controle também, né? Ou seja, eles vão alterar o funcionamento da unidade lógica aritmética. A unidade lógica aritmética, na verdade, vai extrair eles, né? Então, a unidade lógica aritmética vai fazer uma operação e aí ela vai soltar 2 bits assim, aleatórios. Aleatórios não, assim, vai soltar 2 bits ali no sistema. Vai soltar um N e vai soltar um Z, né? O N pode ser 0 ou 1 e o Z pode ser 0 ou 1, tá? E esses sinais de controle que estão saindo, né, da unidade lógica aritmética, você está saindo daqui, isso aqui vai ser utilizado lá na frente em outra coisa. Além disso, né, tem 6 bits que chegam na unidade lógica aritmética, que são sinais de controle dela, né? Quais são esses sinais de controle dela? São esses. Ah, eu preciso saber essas siglas? Não precisa decorar essas siglas, tá? Só saiba que tem ali essas 6, ele está falando que essas 6 são a F0, F1, NA, blá, blá, blá. Por quê? Porque aí te mostra essa tabelinha aqui, né? Ou seja, ó, tá chegando aqui 6 bits de controle da unidade lógica aritmética, tá bom? Então, ó, não tá chegando uma informação no barramento A e uma informação no barramento B, isso. Dependendo de como tiver setado esses 6 bits aqui, né? Você vai fazer uma operação diferente com esse A e B. É isso que está acontecendo. Esses 6 aqui são os interruptores que vão falar assim, ó, agora a minha unidade lógica é uma somadora. Ela vai somar os dois, né? Como? Né? Por exemplo, se o meu bit F0 tiver 1, se o meu bit F1 tiver 1, se o NA tiver 1, se o NB tiver 1, se o INVA tiver 0, ou se o INC tiver 0, e se o INC tiver 0, então você vai fazer A mais B, né? Ah, mas aí agora se eu trocar e colocar um 1 aqui no INC, né, de incremento, aí você vai ter A mais B mais 1. Então ele muda a operação da unidade lógica aritmética. A unidade lógica aritmética agora começa a exercer outra função por conta desses bits de controle, beleza? E aqui ele te dá uma tabelinha que também você não precisa saber essa tabela, você não precisa saber o que cada um faz também, tá bom? Mas só para saber que existem 6 sinais, e esses 6 sinais que definem as operações que a unidade lógica aritmética pode fazer. O deslocador, ele tem 2 bits, né? Que é um controle de deslocamento, tá? Quais são esses 2 bits, né? Um bit é o shift left logical e o outro é o shift right arithmetic, né? É um deslocamento à esquerda e à direita. Deixa eu voltar para o Illustrator aqui para explicar para vocês o que seria esse deslocamento, né? O que é um deslocamento? Bom, a gente lá no sistema decimal, quando a gente tem um número assim, 9,65, né? O que significa eu deslocar 9,65 à esquerda no sistema decimal? Bom, deslocar à esquerda, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um 0 aqui, né? Então, ou seja, essa vírgula aqui vai pular, né? Eu vou deslocar à esquerda, então essa vírgula vai vir para cá. Veja que no sistema decimal, eu estou fazendo o quê? Eu estou multiplicando por 10 quando eu faço o deslocamento à esquerda, né? Então, e como é que seria a mesma coisa, né, no sistema binário, que é o sistema que a gente está utilizando aqui, né? Então, no sistema binário, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou multiplicar por 2. Toda vez que eu pegar um número aqui no sistema binário, né, por exemplo, 0, 1, 2, certo? Se eu deslocar ele para a esquerda, olha, veja bem, como se houvesse, isso aqui não existe, mas como se houvesse esse vírgula 0 aqui. Eu deslocar para a esquerda é eu pegar essa vírgula e jogar para cá, né? Então agora ao invés de 10, nós teremos 100, né? E o que é o 100, né? Bom, se 10 é 2, né? 11 é 3 e 100 é 4, né? Então a gente passou de 2 para 4, né? A gente multiplicou por 2, porque tem um sistema binário.
Esse é o deslocamento, tá? Que acontece na unidade lógica aritmética. Ah, por que que existe esse deslocamento aí, fora da unidade lógica aritmética, e não dentro dela? Por que que ela não faz isso, né? Porque esse deslocamento é uma coisa que se usa muito, né? A gente não usa muito o multiplicar por 10 e dividir por 10 no nosso sistema decimal. A gente faz isso o tempo todo. Aqui também não vai ser diferente. A gente vai precisar usar esse deslocamento de 2 para a esquerda ou de 2 para a direita no sistema binário, tá bom? Usa-se muito, usa-se tanto que foi melhor deixar um componente ali específico para fazer isso, porque às vezes vai utilizar bastante. Como utiliza isso? Às vezes um salto, né? Às vezes um salto, às vezes uma entrada de... Às vezes um for, né? Um for ali você vai ter uma repetição de instruções, né? E essa repetição de instruções, o que você faz? Você vai fazendo esse deslocamento. Olha, foi a primeira, foi a segunda, foi a terceira, foi a quarta, foi a quinta. E aí você vai dando esse deslocamento, tá bom? Bom, então basicamente é isso, tá? Aqui desse primeiro caminho de dados. Então, vamos aqui agora entender o que seria essa microinstrução, né? Porque, olha, veja bem, né? O que vai controlar isso daí, né? O que vai dizer se a setinha preta aqui do MDR vai estar 0 ou 1? O que vai dizer, né? Quais zeros e uns vão chegar aqui nessa unidade lógica aritmética, né? Eu preciso que cheguem 6, né? Além desses 6, mais 2 aqui, 8, né? 8, 9, 10, 11, 12, 13, olha o tanto de coisa, né? Esse tanto de coisa, né? Quem que vai definir o que vai chegar como 0 e 1 em cada sinal de controle é a microinstrução, tá? E aqui a gente está vendo essa microinstrução aqui, tá bom? Essa microinstrução, se vocês verem bem, ela tem vários campos, né? Cada um desses campinhos aqui, ó, aqui no Next Address tem 9, né? Só dividido por 9, ele não dividiu aqui, mas como se tivessem 9 divisões, tá? E aí cada uma dessas divisões aqui é um 0 ou um 1, tá? E aqui está escrito sobre qual parte aqui é responsável cada um desse campo, tá? Aqui é o endereço que já a gente volta nele. Depois a gente tem 3 campos para desvio, tá? Depois também a gente vai pensar nele ali. Agora aqui nós temos a unidade lógica aritmética. A unidade lógica aritmética aqui do nosso exemplo, né? Vocês lembram que ela tem 6 sinais de controles? Vamos voltar lá, ó. Ela tem 6 sinais de controles, não é? Então tá aqui os 6 sinais de controles, ó. Vamos voltar lá naquela parte onde tem os 6, olha lá, ó. F0, F1, NA, NB, INVA, INC. Olha lá, F0, F1, NA, NB, INVA, INC. Tá? São 6 sinais de controle. Ah, mas por que então tá falando que tem 8? Porque é o shift left e o shift right, né? O deslocador vem para cá também, tá bom? Então, dentro da microinstrução, os deslocadores vão para dentro do campo onde está os controles da unidade lógica aritmética. Depois também nós vamos ter aqui 9 bits responsáveis pelo barramento C. E aqui nós temos, né, nomes de registradores, ó, H, OPC, TOS, CPP, LV, Spark. Vamos ver lá como é que tá, né? H, OPC, TOS, CPP, LV, Spark. São os registradores que estão aqui, né? MBR, PC e tal. Todos estão aqui, tá bom? PC e o MBR. Tem 9 registradores aqui, que são os que fazem conexão com o barramento C, né? Então, por exemplo, o MAR não está, o MBR não está porque ele não faz conexão com o barramento C, que é o barramento aqui da setinha preta, tá bom? Então, o MBR não está aqui. Além disso, nós temos 3 sinais de controle para memória, que é o write, o read e o fetch, né? Vai dizer se vai passar para a memória e como que vai passar, né? Se eu estou escrevendo na memória, se eu estou lendo um valor da memória. E aqui nós temos o barramento B, né? Veja que o barramento B, a gente vai estar usando os mesmos registradores, só que aqui nós tínhamos 9 bits, né? Um para cada registrador. Aqui, a fim de diminuir essa microinstrução, o que a gente faz? A gente coloca só 4 bits e fala que esses 4 bits representam um número inteiro, né? E aí eu tenho os 9 registradores aqui de novo, ó, sendo que cada inteiro representa um registrador. E aí então existe essa conversão, tá? Ali vai ter um número, sei lá, 100, e aí esse 100 vai virar um número inteiro, esse 100, e aí ele vai ativar um registrador ou não,
tá bom? Vamos dar uma olhada agora nisso daqui, deixar ele mais completinho agora para a gente entender isso daqui. Mas essa microinstrução é justamente essa parte que está destacada em vermelho, que a gente vai chegar lá, tá bom? Só quero que você preste atenção só nesse vermelho. Esquece esse tom de bagunça aqui que a gente vai passo a passo, igual tá no slide aqui. Muito bem feito, por sinal, pelo Renato. Tá? Então ele está falando aqui, ó, ele divide aqui as partes, né, de cada da microinstrução. E se você contar ela aqui, ó, ela tem 9 com 3, 12. 12 com 8, 20. 20 com 9, 29. 29 com 3, 32. 32 com 4, 36. Então a minha microinstrução, ela tem 36 bits no total, tá bom? A microinstrução, ela tem essa microinstrução específica, tá? Desse sistema que a gente está estudando. Agora ela tem 36 bits. Isso aqui não tem nada a ver com os 32 bits da arquitetura, não tem nada a ver com os 32 bits das instruções dos registradores, tá? Isso aqui é uma microinstrução, tá? Ela, na verdade, ela só serve para deixar o sistema que está dentro da sua CPU pronto para fazer uma operação, tá? Então são só interruptores, são só sinais de controle, tá bom? Vamos lá para o desenho. Tá, então nós temos o tamanho da microinstrução que é 36, né? Só que aí nós temos um MPC, que é um registrador de endereço da memória de controle, né? Ou seja, lá tem os endereços, tá tudo salvo nesse MPC. E o MR armazena a microinstrução corrente, tá? O MR é só para deixar guardado lá o que está acontecendo. O MPC, ele chega com, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. 9 quadradinhos são justamente o tamanho do endereço, tá? Do próximo endereço, ou seja, da próxima microinstrução. Ou seja, depois dessa operação que eu fiz, eu vou ter que fazer uma outra operação, né? Essa outra operação, quem vai definir qual que é ela é o MPC. Se eu tenho 9 bits e cada um deles aqui pode ser 0 e 1, então é 2 elevado à nona. 2 elevado à nona, ou seja, são 512. Ou seja, existem 512 possíveis formas de setar esse sistema, tá? Ora, às vezes é o MAR que está recebendo do barramento C, e o LV que está passando para o barramento B, e o H que está passando para o barramento A. Às vezes esses aqui estão configurados de uma forma. Então, tem 512 formas diferentes de setar esses sinais de controle, tá bom? Por isso que a memória de controle, ela tem 512 instruções de 36 bits cada, tá bom? São 512 diferentes, 2 à nona, né? Ou seja, existem 512 configurações diferentes, e essas configurações possuem 36 bits, tá bom? E aí a gente vai chegar, e aí essas 9 vão ser passadas para a memória de controle, esses 9 bits, né? Esses 9 bits é uma sequência, né? Então a primeira instrução está lá como 00001, a segunda instrução está como 000, a segunda instrução está como 00001, a terceira instrução está como 00010, a quarta instrução está como 00011, né? E aí essa linha, essa ordem é a que vai ser puxada. Ah, eu quero puxar a que está aqui 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Então é a terceira instrução. Então eu vou puxar lá a terceira instrução e essa instrução vai ser carregada aqui. Os 36 bits vão ser carregados aqui no sistema. E aí o que vai acontecer com esses 36 bits, né? Os primeiros 9, né, que é o próximo endereço, né, que é a próxima instrução, ela vai ser passada para essa caixinha aqui. Já já a gente vai dar uma olhada nessa caixinha aqui também, tá bom? O que acontece dentro dela. Mas só saiba que é uma caixinha. O J, né? Deixa eu voltar lá. O J, vocês lembram que tem 3, né? O primeiro que a gente vê é o JMPC. O JMPC ele é passado direto para a caixinha. E a gente vai falar do JMPC direto, já já quando a gente falar dessa caixinha. Além disso, tem mais outros dois J's. O JMN e o JMZ. Ó, não é à toa que aqui é N e que aqui é Z, né? São esses sinais aqui, ó, né?
esses sinais eles vão ser passados com bit de mais alta ordem. Então, esses sinais aqui, na verdade, eles vão lá para o bit de mais alta ordem do MPC. Eles vão aqui sobrepor esse valor aqui do MPC. E vai chegar também depois alguns bits aqui do MBR. O MBR vai trazer alguns bits para cá, para essa caixinha. Também a gente vai ver também esse MBR chegando lá nessa caixinha, tá bom? O MPC, então, sobrou 8 bits, né? Esses 8 bits são passados aqui. Esses 8 bits que estão faltando para o MPC, para a próxima instrução chegar, vão vir dessa caixinha, tá? Então, o MPC vai ser sempre carregado com 8 bits dessa caixinha, tá? Mais um bit de mais alta ordem que veio da instrução anterior. Veio desse JAMN e do JAMNZ, tá? A gente vai fazer essa conta. Como que esses 9 ADDR aqui são passados para a caixinha, como que esses J são passados aqui para o bit mais ordem, nós vamos fazer essa conta, nós vamos estudar essa caixinha já, tá? Então calma aí, vai dar tudo certo. Além disso, né, na UAL, você lembra como é que era lá dentro da UAL os sinais de controle? Né? Nós tínhamos 8, né? Lembrando bem aqui, ó, nós temos 8, tá bom? Os sinais da UAL. 2 são do deslocamento e 6 são da unidade de controle. E ele mostra aqui pra gente, ó, 2 deslocamento, 2 sinais, 2 bits, vem para o deslocamento, e os outros 6 vêm aqui para a unidade lógica aritmética. Além disso, né, depois da unidade lógica aritmética, nós temos os sinais de controle do barramento C. Veja bem que nós temos 9 sinais, né? E esses 9 sinais vão falar quais registradores vão passar a informação para o barramento, vão receber a informação da unidade lógica aritmética. Então você vê, ó, que esse sinal de controle aqui, ele está justamente falando se o H vai receber ou não essa informação que está vindo da unidade lógica aritmética e passou ou não por um deslocamento. A gente também tem um outro sinal para o APC, outro sinal para o TOS, outro sinal para o CPP, outro para o LV, mais um para o Spark, mais um para o PC, mais um para o MDR, mais um para o MAR, totalizando aí, então os nossos 9 sinais, tá? Depois do barramento C, nós temos o que? Nós temos a parte da memória, ó. São 3 aqui da memória, né? Write, Read e Fetch. Eles são passados lá para o MAR, que é o que vai justamente fazer esse controle da memória, né? Se vai ser passado ali se vai ser passado para a memória, se vai ser lido na memória, né? Se vai dar o fetch ali, que não cabe a gente entender ele agora. E a gente tem o barramento B. O barramento B são 4 bits, né? Então chegam 4 bits aqui, que é um número inteiro. Esse número inteiro, né? Não existe número inteiro em binário, então a gente precisa converter ele, né? Então a gente vai trazer ele de 4 para 16 bits, né? Como assim, né? Aqueles 4 bits, né, vão virar, os 4 bits que representam o inteiro vão virar, na verdade, 16 bits, né? Para a gente representar esses de 0 a 15, tá? Só que a gente só vai usar o de 0 a 8. E aí, justamente, são esses sinais de controles que vão fazer o barramento B funcionar, né? Que vão passar do registrador para o barramento B. Então, esse inteiro vem aqui, ele é decodificado para 16 bits, só que a gente só usa 8 aqui, tá vendo? Né? E cada um desses 8 aqui, ó, vai ativar ou não o registrador para enviar a informação do registrador para o barramento B. Então, se essa linha aqui tiver setada como 1, qual que é essa linha aqui? Ó? Vamos descer nela aqui. Se ela tiver setada como 1, é uma linha do MBR, por exemplo. Então, eu estou falando que a informação que está no MBR vai ser passada para o B, barramento B. Ah, mas o MBR não é de endereço? É sim, mas às vezes você só quer pegar o endereço, né, e fazer esse salto, e fazer uma conta com ele. Então, por isso que às vezes você precisa usar o MBR, né? Aqui, agora, se for essa linha aqui, se essa linha tiver estado comum, vamos ver onde é que ela vai dar. Ó. Vamos seguir ela aqui baixinho, ó. Ela vai chegar aqui no CPP. O CPP ele tem uma informação. Então, agora eu quero usar essa informação aqui no barramento B, chegar na unidade lógica aritmética e resolver essa operação. Às vezes, junto com a informação do H ou não, né? Vai depender muito da instrução ali que está acontecendo, tá? O restante a gente não utiliza, tá bom? E é isso, essa outra parte
da microinstrução, tá bom? E aí, o que seria, então, uma questão boa de cair na prova, tá? Uma questão boa de cair na prova é quando ele te passa aqui outro... Deixa eu só conferir se tá gravando. Graças a Deus tá gravando. Vai que eu tô falando igual a Maritraca aqui 2 horas e nada. Bom, ele vai te passar um outro sistema imaginário, diferente daquele que a gente estudou, né? E é esse sistema aqui. E vai te fazer umas perguntas sobre esse sistema, tá? E ele te pergunta: quantas operações diferentes a unidade lógica aritmética pode executar e por quê? Essa é uma pergunta que eu mesmo fiz a ele. Ele não me respondeu. É uma coisa um pouco confusa. Mas aí, como que a gente vai responder isso daqui? Quantas operações diferentes a unidade lógica aritmética pode executar? Por quê? Olha, aqui eu não tenho 3 bits de controle da unidade lógica aritmética, não é? Então quer dizer que eu posso, essa unidade lógica aritmética, ela pode chegar ali 3 zeros e 1s, e esses 3 zeros e 1s que vão definir quais são as operações que vai ser, qual operação que vai ser executada aqui, né? Depois disso a gente tem o deslocamento. Então aqui seria 2 elevado a 3, né? Só que a gente também tem 2 bits de controle de deslocamento, né? Se a gente tem 2 bits de controle de deslocamento, ó, a gente pode fazer um deslocamento para a esquerda ou um deslocamento para a direita. Aqui são 2 operações, tá bom? Então nós temos a operação de deslocamento à esquerda. Nós temos a operação de deslocamento à direita, né? Isso aqui com crase, por favor. Vamos manter o decoro aqui. E a gente também tem 3 bits de sinal, tá bom? Então, esses 3 bits de sinal, na verdade, eles vão se tornar o quê? Eles vão se tornar 2 elevado a 3, né? Porque aí sim eu tenho aqui esses 3 bits de sinal fazendo um trabalho em conjunto para definir essas operações. Então, aqui são 8 operações. Então aqui eu tenho 8 operações. 8 operações mais as 2 de deslocamento. Então esta unidade lógica aritmética, esta UAL, pode executar 10 operações, pois possui 3 sinais de controle, o que acarreta em 8 operações diferentes, mais 2 operações de deslocamento. Essa é a resposta, tá bom? E aí ele te pergunta: quais são os registradores que podem receber informação do barramento C e quais podem enviar informação para o barramento B? Justifique sua resposta, né? Aqui é uma coisa engraçada, né? Porque aqui que acontece, olha, veja que do deslocador saiu uma seta preta, né? Que é o barramento C. Essa seta preta, ela está conectada em todos os registradores. Só que lembra que eu te falei que para a gente é importante a setinha pequena, né? Porque não importa se o meu LVN está soldado no barramento C. Ele não tem um sinal de controle. Se ele não tem um sinal de controle, ele não pode receber essa informação. Não tem como eu ativar o LVN para receber informação do barramento C. Ele não tem. Para ele receber, ele teria que ter uma setinha preta aqui assim, tá bom? Que no exemplo não tem. Então esse LVN não recebe a informação aqui do barramento C, tá bom? Então quais são os registradores que podem receber informação do barramento C, né? Os registradores que podem receber informação do barramento C são VVM, o LVN não pode, o CCP pode, o TUS pode, o OPT pode, porque tem a setinha preta ali, o G pode, porque tem a setinha preta ali. Os registradores que podem receber informação do barramento B são todos aqueles que estão aqui soldados ao barramento B e tem sinal de controle, né? No caso aqui são todos que estão soldados, tem o sinal de controle. Então é só a gente escrever o VVN,
agora sim entra o LVN, o CCP, o TUS, o OPT. E o G não. O G não conecta com o barramento B. Tá bom? Justifique sua resposta. Esses são os registradores que possuem conexão com o barramento e sinal de controle para a sua ativação. Tá? Alguma coisa assim, tá bom? É o que você pode responder. Essa é uma questão muito boa de cair na prova, tá? Além disso, ele também vai te perguntar nessa mesma questão, de acordo com o caminho de dados acima, defina uma instrução, seu formato e subcampos que o controle. Suponha que nessa arquitetura seja possível armazenar 128 instruções na memória de controle e que o campo desvio e memória sejam os mesmos da arquitetura apresentada em sala de aula. Né? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui para facilitar agora nisso daqui. Eu acho que eu não vou ter, mas então vamos fazer isso daqui. Né? Vamos pegar essa imagem que a gente tinha aqui da antiga e vamos agora pensar nessa nova microinstrução. Né? Define uma instrução, seu formato e seus subcampos. Né? Aqui, né, a gente tinha estudado aquele sistema lá. Aquele sistema tinha essa microinstrução. Esse sistema é bem menor, né? Tem menos registradores, tem menos controles aqui, então ele vai ser uma instrução diferente. Então nós temos que montar uma dessa daqui, só que agora para esse sistema, tá? Então vamos montar uma dessa daqui para esse sistema. A primeira coisa que a gente precisa é o ADDR, né? É o ADDR que eu não sei quanto que é. Agora eu vou passar para a parte aqui de desenho aqui do Illustrator. A gente vai fazer um retângulozinho aqui, deixar essa linha um pouco mais grossa para a gente conseguir visualizar melhor. Tem uma DDR que eu não sei qual que é o tamanho dele, tá? O que que eu vou saber aqui, ó? Eu vou saber o J, não sei, hein? Tem a parte do desvio, a gente vai deixar do desvio aqui ainda um pouco quietinho, tá? O que que a gente pode fazer de cara? A gente pode fazer de cara a parte da unidade lógica aritmética. Né? A parte da unidade lógica aritmética, né? Quantos bits de controle que eu vou ter aqui? Veja bem, eu tenho aqui, igual no meu antigo, eu tenho dois sinais de deslocamento, que são os primeiros aqui que tem, né? O SLL8, nós temos aqui o SRA1, que é outro deslocamento para a direita. Opa. SRA1, que é o deslocamento para a direita, o deslocamento para a esquerda, o deslocamento para a direita. E aí nós temos depois quantos bits de controle? 3, né? Então aqui nós vamos ter um bit de controle, outro bit de controle, outro bit de controle. 3, 1, 2, 3, beleza? Isso aqui são os da UAL, tá bom? Deixa eu puxar um negocinho aqui. Deixa eu fazer uma... fazer uma chave improvisada aqui. Esses aqui são os controles da UAL, beleza? E aí depois eu vou ter os do barramento C. Os do barramento C são justamente aqueles que controlam o barramento C. Então é só ver aqui quantos sinais de controles eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então aqui eu vou ter 5 sinais para o barramento C. Tá acabando o espaço aqui, gente. Espera aí, deixa eu chegar as coisas para cá. Deixa eu diminuir ela um pouquinho, tá? Então aqui vai ser o barramento C, tá? E aí eu vou ter aqui também 1, 2, 3, 4, 5, tá? Quais são esses 5? São os registradores, né? O primeiro deles se chama G, não é? O primeiro registrador se chama G. O segundo se chama OPT. O terceiro se chama TUS. O quarto se chama CCP. E o quinto, que tem o sinal de controle aqui pretinho também,
é o VVM. Beleza? Depois do barramento C vem o memória, né? E lá na memória são 3, né? E aqui ele fala que o campo desvio e memória sejam os mesmos, né? Ah, olha o campo desvio ali, ó. Se o meu campo desvio antes tinha 3 J's, não era? JMPC, JMN e o JMNZ, né? Então são 3 aqui também. Então a gente já pode também pegar essa parte do desvio. Deixa eu aproveitar isso daqui. E aí, aqui, na verdade, nós vamos ter 3 sinais de controle. 1, 2, 3. Tá bom? Esses 3 aqui são responsáveis pelo desvio. Quais são esses desvios aqui? O JMPC, o JAMN e o JANZ, o JAMZ, perdão, desculpa, errei aqui, é MZ, tá bom? Beleza? Os nomes aqui da UAL não tem como eu saber, né? Ele deu aquela tabelinha aquela hora, mas não deu agora. Os de memória, eu também sei que são 3, né? Que ele falou que são iguais. Então, a gente vai ter 3 aqui também para memória. Então, aqui vai ser memória, tá bom? Esses 3 aqui, que vai ser também o write, o read e o fetch, tá bom? E o barramento B, né? O barramento B a gente está passando ele como um inteiro. Então, a gente vai colocar lá no final agora. Vamos trazer mais para cá ainda um pouquinho. A gente vai colocar lá no final o barramento B. Que são 4 bits. Mais um pouquinho de desenho. Esse aqui é o barramento B. Tá bom? Que são 4 bits. Que vai formar um inteiro. Que depois vai ser decodificado para 16 bits. A gente vai usar 8 desses. 8 não, aqui vai ser menos um pouco, mas nós vamos usar esses primeiros bits ali da conversão para ativar os registradores do barramento B ou não, tá bom? E aí o que falta para a gente é o ADDR. Como que a gente vai saber o ADDR? Bom, vocês lembram que essas microinstruções, né, o ADDR tinha 9 bits. E aí esses 9 bits nós podíamos salvar 2 elevado a 9 instruções, né? Então nós tínhamos 512 instruções porque ele tem 9 bits, o ADDR. Agora, se ele fala pra gente, agora ele tá, opa, quase que eu fecho. Se ele fala pra gente que é possível armazenar 128 instruções, né? Então qual que é o tamanho desse ADDR, né? Bom, é só a gente saber que 2 elevado a x é igual a 128, né? Então, esse x nosso vai dar o quê? Vai dar 7, não é isso mesmo, né? Porque elevado a 3 é 8, elevado a 4 é 16, elevado a 5 é 32, elevado a 6 é 64, elevado a 7 é 128. Então, nosso ADDR aqui, na verdade, ele vai ter 7 bits, beleza? São 7 ali. Então, de acordo... Define uma instrução, seu formato, subcampos que controla. Essa aqui é a instrução e seus formatos, seus subcampos, né? O que você pode colocar aqui é o write, read e o fetch da memória, que você sabe que eles existem aqui, são iguais. E só sobra os da unidade lógica aritmética que você não precisa colocar. É isso daqui. A outra é qual é o tamanho da memória de controle, né? Bom, essa daqui... né? A memória de controle, como é que é? É a quantidade de instruções que eu armazeno e o tamanho dela, né? Então, ele fala, considere a quantidade de instruções possíveis de serem armazenadas dada no item anterior, que é 128. E o formato da instrução que você definiu no item anterior, né? A gente definiu essa instrução e a gente sabe que nós podemos guardar 128 instruções dela. Resta saber qual que é o tamanho dela, né? É lá o que a gente tinha, o 512, quer ver? Deixa eu voltar lá. Ah, onde que está isso? Isso vai estar no slide dele, né? Vamos voltar lá então. Aqui, a memória de controle é 512 por 36, né?
512, porque era o meu ADDR, que são 9 bits, então 2 elevado à nona, 512. E 36, porque é o tamanho disso aqui tudo, né? Eu preciso salvar todas essas já na memória de controle. Todas essas instruções têm que estar lá salvas, né? Os 512 é o que vai decidir qual delas que vai ser puxada, mas todas elas têm que estar lá salvas, né? Então é só ver qual é o tamanho que ficou essa jossa aqui, né? Então aqui eu tenho 7, né? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, certo? É isso mesmo? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27. Então é 128 por 27, é o tamanho dela. Então eu posso salvar 128 instruções dessa daqui, tá bom? Essa é uma questão que ele gosta de cobrar, sempre cai, tá? E vale bastante. Então aqui a gente encerra essa questão aqui. Bom, então nessa caixinha aqui, ó, essa caixinha que eu falei que a gente explicar depois, é onde vai fazer o cálculo da próxima instrução. Dela sai a próxima instrução, tá? Junto com o bit de mais alta ordem, que vai vir lá do N e do Z, tá? Você vê que aqui chega o ADDR e chega um valor do MBR, né? E além disso, vem também o JMPC. O JMPC é um sinal de controle que vai falar se a gente deve somar esses dois valores aqui, tá? É um sinal de controle, é um 0 e 1 só, que só me fala se eu devo somar os dois. Isso aqui vai sair 9 bits vão ser passados aqui para o MPC, só que o N e o Z, que estão vindo lá de baixo, né, eles também vão ser passados aqui para o bit mais alta ordem, se o JMN e se o JMZ estiverem também como 1, né? Como assim? Tá? O que a gente vai fazer? Então ele está pedindo aqui o MPC. Então você vai escrever o ADDR, vai escrever o MBR, tá? Aqui, como o meu JMPC está setado como 0, eu não vou somar esses dois valores, né? Eu vou só pegar o ADDR, que é o próximo endereço, e vou conservar ele. Então aqui, isso fica muito simples, isso fica só desse jeito aqui, ó. Pronto, né? O MPC é aquele ali, tá? Sem erro, tá bom? Então você não vai usar o MBR, você não vai somar eles, porque o seu JMPC está setado como 0, tá? Ah, mas e agora ali? Vamos para o de baixo, vamos para outro exemplo que tem ali alguns já controles como 1, né? Alguns não, todos os controles estão como 1. Eu tenho um valor no N de 1, só que o Z não tem valor, está setado como 0. Então, primeira coisa, né? Se o meu JMPC está setado como 1, quer dizer que agora eu vou somar esses dois valores aqui, né? O meu JMPC está como 1, então agora eu vou somar. E como é que eu vou somar esses dois valores? Eu vou fazer um OU, né? Eu vou fazer um OU desses dois valores aqui. Então, vamos lá. O primeiro, opa! Vou voltar aqui. Bom, tá. 0 ou 0, 0. 1 ou 1, 1. Depois, 1 ou 1, 1. 0 ou 0 dá 0. 0 ou 0 dá 0. 1 ou 0 dá 1. 0 ou 0 dá 0. 0 ou 0 dá 0. E esse 0 aqui mantém, tá? E agora o meu JMN está como 1 e o meu JAMZ também estão como 1. Então eu vou utilizar aqui o valor de N e vou utilizar também o valor do... Opa, perdão, bagunça. E vou usar também o valor do meu Z, tá? Porque os meus controles deles estão setados como 1, então eu vou utilizá-los. Só que olha bem, eles vêm para o bit de mais alta ordem. Então agora eu vou colocar esses valores embaixo aqui, ó, embaixo do bit de mais alta ordem. O N meu está valendo 1, o meu N está valendo 1 e o meu Z está valendo 0. Então vou colocar 1 e 0 aqui e vou fazer mais uma vez essa
continha aqui com ou, né? E aí no final a única diferença vai ser esse 1 aqui. E tá aí o seu MPC. É só você escrever, ó, 100, 100, 110. Beleza? Vamos fazer mais um aqui. Deixa eu copiar isso aqui para cá. Vou copiar isso aqui tudo, tá, gente? E aí a gente vai substituindo ali, tá bom? O meu ADDR, aqui eu não sei, na verdade, o que ele está perguntando. Eu não lembro mais o que estava nesse exercício aqui, ó. Paguei. Ele estava perguntando dos 3, mas foi um dia que eu já fiz essa aula, já resolvi esse exercício. Então vamos fazer o de baixo, vou fazer a letra D. Ele está perguntando o MPC. Às vezes ele vai te perguntar o ADDR também. É só você fazer o caminho inverso aqui também, escrever tudo e ver como é que está sendo feita a mudança, né? Eu acho que nesse aqui era o ADDR. Vamos ver se a gente acha o ADDR aqui depois. Vamos tentar. Mas primeiro vamos nesse aqui. Meu ADDR agora é 0, 111, 00, 110. Tá? Meu MBR agora é 1100, 0111. Beleza. E aí, a primeira coisa é que o meu JMPC está como 1. Então, eu vou fazer o OU desses dois aqui, tá? Deixa eu apagar isso daqui, para não ficar confuso. Beleza. Tá, então agora eu vou fazer o OU, porque o meu JMPC está setado como 1. Então, eu vou somar esses dois valores, né? Certo? Fiz um OU aqui de cada bit. Além disso, meu JMN está setado como 1, então eu vou usar o valor de N. Só que o meu JMZ está setado como 0, então eu não vou utilizar agora o Z. Beleza? O meu Z agora eu não vou utilizar ele. E agora eu vou fazer um OU com o valor que tiver aqui no N, que vai ser 1, né? Ele fica aqui no bit de mais alta ordem. E aí é só eu fazer esse OU aqui, no final das contas eu vou ter que meu MPC é 1, 2, 3, 4, números 1, 0, 0, 1, 2, 3. Beleza? Para fazer esse daqui, vamos ver se era o ADDR mesmo. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Né? Eu não tenho ADDR. E aí eu tenho o meu MBR, que é 0010011. Eu tenho o meu N e tenho o meu Z. Meu JMPC é 0, então eu já não faço essa soma aqui. Tá? Eu já não faço essa soma e eu já então não vou utilizar aqui o meu MBR. Eu já sei o resultado final lá embaixo. Ó. Meu resultado final lá embaixo, né, meu MPC, ele tem que dar, como é que é aqui o valor? 1002345 Tá? Esse aqui é o meu MPC, é o valor que tem que dar lá, tá bom? Ele quer saber qual que é o ADDR. O ADDR não faz o aqui com o MBR. Então, o meu MBR, eu não estou usando ele na jogada. Tá bom? A gente só escreve ele aqui, mas a gente não está usando ele. É por isso, então, que eu vou colocar ele de vermelhinho. Para você ver que a gente não está usando ele. Tá bom? Além disso, eu tenho meu JMN setado como 1. Então, eu tenho um N. Deixa eu pegar isso daqui. Trazer para cá. Então, eu tenho um N, tá? Eu tenho um N. Eu tenho que usar o N e tenho que usar o Z, tá? O meu N é 0 e o meu Z é 1. Eu tenho que usar eles, tá bom? Bom, se eu uso eles e já bateu aqui, ó, né? Qual que vai ser o meu ADDR? Vai ser isso daqui, tá? Meu ADDR vai ser isso daqui. O que resta saber é esse valor aqui, ó, né? Esse primeiro aqui do ADDR. Eu sei qual que é esse valor? Eu não sei, né? Eu tenho que fazer ele um OU com o N e com o Z, já que está marcado aqui no meu controle, né? Eu tenho que fazer um OU com N e com Z. Então, aqui, se tivesse um 0, no final ia dar 1. Aqui, se tivesse o número 1, aqui no final ia dar 1 também, né? Então, aqui eu deixo sim, ó. Eu deixo como um X mesmo. Você pode entregar desse jeito, foi desse jeito que ele pediu da última vez. Que ele aceita tranquilamente, tá? Aquele valor desconhecido, é um valor que pra gente tanto faz, tá? Você faz o caminho inverso e você consegue também achar o ADDR a partir do MPC. Feito isso, vamos aqui agora para a hora que a criança chora e a mãe não vê. Vamos para a hora que o poste mija no cachorro e que a banana morde o macaco. O caminho de dados mesmo.
né? Aqui agora nós vamos falar das instruções, tá? Nós não estamos falando mais de microinstruções. A microinstrução, ó, veja bem, a microinstrução, ela é uma instrução que está lá dentro do seu processador, da CPU, né? E ela serve para setar o processador, setar ali a unidade lógica aritmética e os registradores para que eles funcionem corretamente. Aqui a gente está falando da instrução que está vindo, dos valores mesmo, lá do nosso assembly, né? E aí nós temos os tipos de instruções, né? Nós temos as instruções do tipo R, que são instruções lógicas aritméticas, né? ADDD, SUB, AND, OR, SLT, coisa que você usa lá no assembly, né? E aí, se você lembra lá no assembly, você tinha lá ADDD, e aí você tinha $T0 com $T1 e $T2, por exemplo. Então você tinha que somar $T1 e T2 e salvar no $T0, né? São os três registradores aqui, ó, RS, RT, RD, né? São esses três registradores, por isso que ela tem esses três campos aqui para registradores, né? Ainda tem o shunt e o funct, que depois a gente entende isso. Uma instrução de referência memória, load word e store word, né? Uma load word, por exemplo, ela tem aqui tem só dois registradores. Um registrador para falar, né, onde que a gente vai guardar, e aqui da onde que a gente está puxando junto com um deslocamento, né, sei lá, um deslocamento, sei lá, de 4 bits, né, 4 bits a partir do valor do endereço que está no $T1, a gente vai salvar e a gente vai ler, né, o load word, a gente vai ler isso lá da memória para o $T0, vai ler esse valor. Então por isso que só tem dois registradores, o RS e o RT, e o jump, que não tem nada, né? O jump é só o endereço da próxima instrução, então enche direto aqui o endereço. Tem um errinho lá nos slides dele, que aqui ele fala que é de 0 a 15 bits, mas na verdade é até 25, tá? O endereço ele toma 26 bits, e aí o OP vai tomar os outros restantes, tá bom? Esses são os tipos de instruções. A gente precisa entender que elas são diferentes para entender aqui o caminho de dados, tá? O caminho mais básico de todos, então, a gente começa, é esse daqui, tá? Esse daqui é o caminho mais básico. E aí, o que acontece nesse caminho? O valor armazenado em PC busca o endereço da memória de instruções e chama o próximo PC, né? Chama a próxima instrução. Essa instrução, né? Ela vai ter o quê, né? Ó, puxa o endereço, o PC traz o endereço, e aí o endereço vai lá na memória de instruções e puxa a instrução em si. Né? Essa instrução ela vai ser partida em alguns pontos, né? Ela vai passar para a leitura dos registradores, então vai ser 1 ou 2, dependendo do tipo da instrução, né? Então aqui você vai saber qual é o número do registrador que você vai utilizar. A operação da UAL, né? Retornar endereço, calcular ou comparar com subtração, né? A operação da UAL também vem, você vê que sai daqui, né? A instrução e vem para cá. E também a escrita dos dados também, tá? Aqui também vem também nessa instrução, tá? Esse aqui é o caminho mais básico, né? Então aqui a gente tem do PC, passa para memória de instrução, e aí esse endereço do PC é transformado em instrução. Essa instrução ela vai ser repartida aqui em algumas coisas, né? Essa parte aqui de cima aqui seria para outras, um jump, alguma coisa assim. Depois a gente vai ver isso com mais calma, tá bom? E aí, a gente vai passar aqueles valores lá de RD, RT, RS, shunt, funct, a gente vai passar aqui também para esses outros componentes, né? O RD, o RT, isso aqui vai tudo para o banco de registradores, então vai falar qual registrador que nós vamos usar, e aí pode vir às vezes outra coisa, que pode vir aqui direto aqui para a unidade lógica aritmética, um valor, ou também pode vir aqui um valor direto para o dado, se for uma load word ou store word. Tá? Vamos começar aqui a falar disso aqui. Aqui a gente vai começar a adicionar multiplexadores e o deslocador. Para quem não lembra, multiplexador, né, é um negócio que chegam vários sinais e você transforma em um só. Então, para você escolher qual sinal, você tem uma saída, né, e várias entradas, né? É como se fosse a TV, ali chegam vários canais na sua TV, só que você vai assistir um só. O multiplexador vai funcionar assim, né? O multiplexador, na verdade, só vai definir quais das duas entradas que estão passando ali vão ser usadas, né? Então, por exemplo, aqui, logo depois do banco de registradores, eu tenho um multiplexador antes da unidade lógica aritmética. Esse multiplexador vai falar se a unidade lógica aritmética, né, se uma perninha dela vai receber
um dado de um registrador, né? Ou se vai receber, ó, só um sinal, uma extensão do sinal, né? A instrução, por exemplo, do tipo R, ela usa 2 registradores, né? Então eu tenho que somar o valor que está em 2 registradores, um ADD, por exemplo. Então eu vou usar esse registrador e vou usar esse registrador. Então o multiplexador vai estar configurado para receber esse sinal aqui e passar esse sinal para cá. Tá? Em outro tipo de instrução, ele não vai passar esse sinal, ele vai usar só um registrador, né? E aí a gente vai ter só uma extensão de sinal, né? Uma load word, ou uma jump, alguma coisa assim, a gente vai usar essa extensão de sinal, tá bom? Vamos lá para cima. Começa a ficar uma bagunça aqui. Agora a gente está jogando sinais de controle e identificando a separação da instrução. Está um pouco confuso ainda, gente, tá? Mas calma que vai tudo ficando um pouco mais claro. Aqui agora eu tenho sinais de controle, né? E que a gente começa a identificar a separação da instrução. Tá bom? Que seria isso? O PC tem um endereço de uma instrução, tá? Esse endereço é passado para cá, para a memória de instruções, né? E quando não é jump, é passado para a memória de instruções. E aí nós temos 32 bits nessa instrução, certo? Esses 32 bits, eles vão ser divididos, tá? No caso, por exemplo, aqui da nossa tipo R, né? Como é que ele é dividido, né? Do 0 ao 5, do 6 ao 10, né? Isso daqui é o funct e o shunt, tá? Do 11 ao 15 é um registrador. Você vê que esse 11 ao 15 está sendo passado para cá, ó, né? Do 16 ao 20 é outro registrador, né? Que está sendo passado para cá. Esse pedacinho dessa instrução. Outro pedacinho da instrução está sendo dividido e passado para cá, tá bom? E a gente tem o OP, que são os nossos controles também, tá? Já a gente vai nesses controles aí, tá bom? A questão é que às vezes a gente não vai usar tudo isso daqui. Por exemplo, né, o endereço, né, na instrução do tipo I, ele toma do 0 ao 15, né? E aí, então como é que vai ser dividida essa? Vai ser passado o endereço para cá, e aí depois nós não temos mais essa parte aqui, né? Então a gente vai usar esse caminho, mais esse caminho que é do 16 ao 20 e depois esse caminho que é do 21 ao 25, nessa instrução aqui do meio, tá? Que é do tipo I, tá bom? Essa daqui, né? Essa daqui que é do jump, aí ela é passada direto, é passada aqui por cima, a gente vai também dar uma olhada nisso com mais calma, tá? Mas olha, veja bem que agora a gente tem sinais de controle aqui também no nosso caminho de dados, que é o que? Esse escreve head, ORIALU, OPALU, lermain, escreve main, ORIPC. Isso aqui são sinais de controle. Ou seja, isso aqui é um 0 ou um 1, né? Que vai definir se esse registrador vai escrever ou não. Isso aqui é um 0 ou um 1, esse ORIALU, que vai definir se esse multiplexador vai receber desse sinal ou desse sinal. Se tiver 0 é desse, se tiver 1 é desse, né? OP, ALU, né? OP, ó o OP aqui, ó, né? São sinais de controle da unidade lógica aritmética. Então vai chegar esses bits aqui na unidade no controle, e é esses bits que vão definir qual operação que a nossa unidade lógica aritmética vai operar, tá? Então esses todos aqui, o escreve main, também são tudo sinais de controle, tá bom? E eles apareceram aqui agora também no nosso caminho de dados. E aí nós temos aqui alguns controlezinhos, né? Por exemplo, na load word, né? Como é que fica o LA-OP, né? Como é que fica o OP ALU? Aqui ele escreve de uma forma, aqui escreve de outra, mas é a mesma coisa, né? Aqui é o controle aqui da unidade lógica aritmética, né? E o campo funct, lembra do campo funct que só existe no tipo R, né? Ele vai estar aqui também definindo qual operação que é junto, né? Nós temos 6 aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esses 6 controles da unidade lógica aritmética com esses 2 aqui do OP, que vão falar quais que é a operação que a unidade lógica aritmética vai enfrentar, tá? Isso aqui mesmo mais para vocês entenderem como tipo de curiosidade, isso aqui não é tão importante assim, né? É só para vocês verem aqui os sinais de controle
fazendo as coisas funcionarem ou não, tá bom? Então, por exemplo, vamos falar agora dos sinais de controle. O primeiro que a gente vai falar é o reg DST, né? O que é o reg DST? Né? Quando ele está como 0, ele acessa o registrador do campo RT. Quando ele está como 1, ele acessa o registrador do campo RD. Então, ó, esse reg DST, ele controla esse multiplexador aqui, tá? Então, esse multiplexador, ele vai definir se vai ser passado para o registrador para escrita, ó, tá vendo? Registrador para escrita. Ele vai definir se vai ser o registrador que está na parte da instrução do bit 16 ao 20 ou se vai ser o registrador que dá na parte da instrução do 11 ao 15, que é o quê? Aqui, ó, tá? São esses dois aqui, tá bom? Vai usar esse ou vai usar esse, não é? Numa instrução do tipo I, eu não tenho RD, eu só tenho RT, né? Então, obviamente, isso aqui tem que estar setado como 0, né? Numa instrução do tipo I. Nessa instrução do meio aqui, ó, uma instrução, por exemplo, de load word, store word, o multiplexador nunca vai estar como 1, tá? Por quê? Porque essa informação aqui não existe, tá? Só existe a informação de K. Então, o multiplexador tem que estar setado como 0 para que esse campo aqui, ó, para que essa parte aqui seja carregada para o registrador. Para cá, tá bom? Beleza? Esse é o reg DST. Outro sinal de controle que a gente tem é o escreve reg. Quando ele está 0, ele não faz nada. Quando ele está 1, o registrador para escrita recebe dados para escrita. Tá bom? Esse daqui é um pouco confuso de entender porque ele está tudo aqui dentro, tá? Mas esse dados para escrita, lembra que lá no nosso caminho de dados, quando a gente está vendo as microinstruções, a gente viu que só os registradores se comunicam com o meio externo, com a memória, não é? Então o resultado às vezes vai sair daqui, ó, tá vendo essa setinha que sai lá no final, né? Às vezes sai lá no final e ela entra aqui nesse registrador dados para escrita, tá bom? Esse dados para escrita ele está salvo aqui perdido em algum lugar, tá? Se ele está perdido em algum lugar, né? Se o escreve reg está como 1, ele vai pegar esse negócio que está perdido em algum lugar e vai salvar em registrador para escrita. É um registrador que conversa com a memória, tá bom? Então, se escreve reg está setado como 1, esse valor que está vindo para cá, ele é passado para o registrador para escrita, e aí esse registrador para escrita conversa lá com a memória e passa para a memória, tá bom? No OR ALU, né? Esse sinal de controle aqui do multiplexador que fica logo antes da unidade lógica aritmética, né? Se ele está setado como 0, ele passa para a unidade lógica aritmética o valor dos registradores. Eu até falei isso agora há pouco, não é? Então vem o valor do registrador e aí esse valor que veio do registrador é passado para a unidade lógica aritmética, tá bom? Se ele tiver como 1, ele passa um offset, né? Aquela extensão de sinal, né? Que é um endereço, ó, do 0 ao 15, vocês lembram? Deixa eu pegar aqui aquela imagenzinha que está aqui em cima. Vamos colocar ela aqui, ó. Você está vendo aqui, ó, que na função do tipo jump, né, ela só tem um endereço, né? Só tem o campo endereço e o campo OP, que é controle. Esse endereço aqui, ele é um valor, né? Ele é um dado, ele é um endereço mesmo. Ele é passado para cá, só que esse endereço tem 16 bits. Todo endereço nosso tem 32 bits. Toda instrução nossa tem 32 bits. Então você recebe uma extensão de sinal, existe um extensor de sinal, que vai transformar esses 16 bits em 32 bits, tá? E aí sim vai chegar aqui no multiplexador. Assim como os nossos registradores são de 32 bits, então aqui também chega a 32 bits. Por isso tem extensão de sinal, tá? Porque aqui na unidade lógica aritmética só pode receber 32 bits, tá bom? Então é isso que o OR ALU faz. Ele vai setar esse multiplexador para ou receber dos registradores ou receber direto da instrução aquele sinal que foi estendido e agora virou 32 bits, tá bom? O próximo é o OR-PC. O OR-PC ele passa para o PC, deixa eu deixar só isso aqui no Ctrl+C, beleza? O OR-PC ele vai passar para o PC a próxima instrução. Ou ele passa para o PC o endereço de desvio. Tá? Como assim?
Aqui no PC tem um endereço, né? Esse endereço de memória, só tomar uma água aqui. Esse endereço de memória, ele pode ser usado para puxar uma instrução mesmo, né? Esse endereço de instrução, ele pode ser chamado, ele pode puxar uma instrução mesmo, então virar 32 bits, ou ele pode ser um endereço que vai receber um jump, alguma coisa assim. Então ele passa para cá, ele vai passar por uma soma, com mais 4, né? Fazer como se fosse um deslocamentinho aqui, e aí, porque aí ele vai pegar já a próxima instrução e vai chegar para cá, né? Na hora que ele chega aqui, na LU também, isso aqui é a mesma LU que tá aqui embaixo, tá? É a mesma, não tem outro componente, não tem duas LU ali, tá bom? É a mesma, só que a gente está diagramando isso dessa forma, para que você possa entender que quando ele segue esse caminho, ele também vai para a LU, só que ele vai de uma forma diferente. Quando ele sai da LU, ele tem esse multiplexador aqui que também vai definir se vai ser instrução pura, ou se essa instrução precisa de um deslocamento. Né? Então isso daqui, isso que esse multiplexador vai definir. Se eu estou passando, né, se a próxima instrução, né, o PC é a próxima instrução, né? Ó, o PC vai vir o próximo endereço que vai puxar a próxima instrução. Então eu posso passar direto para ele a próxima instrução. Então beleza, minha programação procedural está dando certo. A próxima linha a ser executada é justamente a linha que está abaixo do meu código, né? Lá no seu assembly você tem a linha 3, logo depois da linha 3 vai ser executada a linha 4. Mas eu também posso passar, às vezes, um desvio, né? Eu fiz um if, né? Aí o if, a primeira linha é se o meu teste lógico der certo. Só que se o meu teste lógico não der certo, eu vou para o else. E aí eu preciso fazer esse deslocamento de 2 à esquerda, né, para falar assim, olha, não é a próxima instrução, é a próxima instrução. E aí então ele vai pegar essa nova instrução e vai passar aqui para o PC, tá bom? É isso que o OR e PC faz. Além disso, a gente tem esses dois aqui, sinais de controle que estão na parte da memória, tá? Que é o ler main e o escreve main, tá? Os dois, quando estão com 0, eles não fazem nada, né? Mas quando o ler main está com 1, ele pega o valor da memória de dados que o endereço achou e coloca em dados da leitura. Ele pega o valor da memória de dados que o endereço achou. Então, ó, aqui na minha unidade lógica aritmética está saindo um resultado, tá? Ela tem duas saídas, essa 0 porque se usa muito, então tem uma saída padrão chamada 0. E a gente tem a saída que é o resultado dela, de alguma coisa que ela fez. Isso daí vai ser um endereço que é passado lá para a minha memória de dados, né? Ou seja, para eu acessar a minha memória de dados, onde estão lá onde está a minha memória RAM mesmo, lá onde estão os dados. Eu preciso às vezes pegar esse valor ou escrever esse valor na memória. O ler main, ele vai pegar esse endereço aqui, esse endereço ele vai achar um valor lá na memória, e aí, se ele achou esse valor lá na memória, o ler main, ele vai colocar no dados da leitura, né? Porque eu estou lendo da memória, tá? Eu tinha um endereço, esse endereço foi buscado lá na memória um valor, né? Eu tinha um endereço, cerquilha 0x0000, sei lá, endereço de memória, né, esses, sei lá, não sei, e aí isso daí vai buscar um valor, vai buscar o valor da sua variável b que está valendo 5, né, esse 5, esse valor, ele vai ser jogado aqui nesse dados da leitura, porque aí justamente se dá esse negócio da leitura vai voltar aqui para um registrador, tá bom? O escreve main ele faz a mesma coisa, só que ele vai fazer o caminho diferente. Ele pega o valor da memória de dados que o endereço achou. Então meu endereço vai lá e aí ele achou um valor lá na memória, né? O meu b está valendo 5, tá? Minha variável b está valendo 5 e eu fui lá na memória e vi que meu b está valendo 5. Só que agora eu vou escrever na memória. Eu já fiz uma operação aqui. Tem um outro valor, que agora é 8, né? Porque eu já tinha pego esse 5, já tinha lido ele, fiz a operação e agora eu estou na escrita. Então agora eu peguei esse 5 e somei com 3. Então saiu um 8 aqui da minha
da minha ALU, né, um dado, meu 18, com endereço. Esse endereço vai lá na memória e vai falar assim, você vai salvar esse 8 lá. Então eu vou substituir esse 5 pelo 8 lá na minha memória, tá bom? Então é isso que o escreve main faz. Quando ele está 0, não faz nada. Quando ele está 1, ele ativa o sistema para que esse valor que saiu aqui seja passado lá para o endereço da memória. Então você vai escrever na memória. O nome deles já é bem explicativo, autoexplicativo, né? O próximo sinal de controle é o main para reg, né? Então o que ele faz? Ele só tem que me falar se esse dados para escrita vai ser passado lá para os registradores, né? O 0 ele envia para dados para escrita do banco de registrador o valor da saída da LU, né? Então o que ele vai fazer? Ó? Quando ele está como 0, o que ele faz? Ele envia para dados para escrita. Dados para escrita está aqui, ó, tá vendo? Então ele vai enviar para os dados para escrita, ó. Então vai sair aqui dele. Ele está enviando para os dados para escrita o quê? O valor da saída da LU. Então saiu aqui o valor da LU. Se o main para reg estiver setado como 0, né? O que ele vai fazer? Ele vai pegar isso daqui, ó, vai tirar direto o valor da saída da LU e ó, vai mandar para o dados para escrita. Beleza? Agora, se ele tiver como 1, ó, ele está vindo da memória. Se ele tiver como 1, ele vai enviar para o dados para escrita, ou seja, ele vai enviar para lá o dados para escrita, é o mesmo caminho que ele faz, né? Só que ele vai mandar outra coisa. Ele vai mandar o valor de dados da leitura, né? Ah, então agora, quando eu puxo o valor da memória RAM, esse main para reg me fala, quando ele está 1, que ele vai pegar esse valor que eu puxei da memória RAM e vai salvar num registrador. Quando ele está setado como 0, eu só vou pegar esse valor aqui da unidade lógica aritmética e vou mandar direto de novo para o registrador. Por exemplo, para eu escrever na memória, né, eu preciso que esse valor que chegou aqui, né, ele passe lá para o dados para escrita e aí sim esse registrador vai mandar para a memória, tá bom? E aí identificando os controles, né? Aqui o que eu peguei? Eu peguei o desenho lá que ele fez e fiz esse desenho e fiz esse contorno para vocês, tá bom?